Salve, salve, engenheiros! Estamos aqui para começarmos a visualizar aqui algumas comandinhos em Python. Esta daqui é a tela inicial que vocês vão ver aí a hora que abrirem o PyCharm. Igual está aqui, estou com o PyCharm instalado, atualizado na última versão. A tela inicial que vocês vão estar recebendo aí é justamente essa daqui. Se em alguns de vocês estiverem branca essa tela, não tem problema, porque isso daí nada mais é do que o perfil que você escolhe. Ou eu vejo essa daqui, que é esse aqui, ó, tema Drácula, que eu acho melhor. Vocês vão observar aqui algumas cores que vai aparecer aqui. Ou então você vai utilizar, por exemplo, que é o outro padrão que geralmente pode estar aparecendo aí, é essa branca aqui. Não, isso não influencia em nada, é só aparência. Então não precisem se preocupar com isso daí, tá? Não importa qual padrão está utilizando. Eu prefiro esse daqui, ó, Drácula. E a maior parte aí das pessoas que vocês verem utilizando o PyCharm vai estar utilizando o Drácula, que ele tem uma visualização bem melhor e força menos a vista aí. Essa daqui é a tela inicial. Talvez no de vocês aqui vai estar um pouco diferente, porque aqui eu defini aonde eu desejo que salva os meus arquivos. No de vocês, se vocês só clicar Next, 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 ou seja, instalar a instalação padrão, então aqui vai estar o endereço aí padrão do Python, mas isso não influencia. Se vocês desejarem, né, é só pegarem e clicarem em cima e alterar isso daí. No de vocês vai ter esse cara aqui, ó. Com certeza todo mundo vai ter esse aqui, que esse daqui é a biblioteca padrão do Python, ou seja, o endereço padrão é onde que ele está instalado. Normalmente as pessoas utilizam aqui para estarem desenvolvendo as suas aplicações Python. Ou então, no meu caso, que vai salvar direto nessa pasta, ele vai ficar ali dentro da pasta que eu chamei de arquivos Python, que é das nossas aulas aí. Mas vamos utilizar aqui. Como é que vocês vão fazer então para utilizar esse recurso aqui? Clicar com o botão direito do mouse, vai abrir esse menuzinho e aqui vai ter esse new. Aí vocês vão colocar isso aqui, ó, new scratch file, que aqui é para nós abrirmos uma nova, como se fosse uma nova pasta para estarmos trabalhando aí com Python. Observem que aqui tem vários, talvez no de vocês não apareça o Python aqui por primeiro, tá? Eu acho que vai aparecer daqui para baixo. Esse aqui foi porque eu já tinha definido, configurado. No de vocês vai estar daqui para baixo, acredito eu. É só procurar aqui, ó, né? Aí vocês vão achar Python, ele vai estar por aqui assim, exatamente igual o meu aqui, ó. Tem que ser com esse símbolo aqui, tá? Ele vai estar em algum local aqui para baixo, por aqui que é por ordem alfabética, então ele vai estar por aqui. Vocês vão clicar nele, no meu caso eu vou clicar aqui. Observe que ele abriu aqui, ó, uma pasta chamada Scratch e ele abriu o primeiro arquivo chamado scratch.py ou py. Todos os arquivos do Python, ele tem essa extensão aqui, ó, .py, que é um arquivinho aqui que ele gerou padrão. Porém, vamos criar o nosso primeiro arquivinho aqui só para estarmos aí se familiarizando com a criação dos novos aí. Digamos que eu vou fazer aqui eu vou chamar o arquivo de teste. Como que eu faço? Eu clico aqui em cima, Scratch, botão direito, ele vai abrir o menu, ó. Tem várias opções aqui que nós vamos ver algumas que nos é interessante. O primeiro aqui é o New. Se eu clicar em File, ele vai abrir um arquivo e não vai funcionar, tá? Que esse aqui é um arquivo de texto normal. O New Scratch File, ele vai abrir outro carinha desse aqui. O que nós desejamos é este cara aqui, ó. Por isso que lá em cima, na tela anterior, eu mencionei, ó, selecione Python File, ele vai abrir aqui. No que nós clicamos aqui, ele vai automaticamente aqui abrir aí uma pasta. O que eu quero fazer? Eu quero fazer um arquivo de Python, eu quero fazer uma unidade de teste e por aí vai. Aqui eu defino o meu nome. Neste exemplo aqui eu vou chamar apenas de teste, tá? Aí é só dar Enter. Observe que ele apareceu aqui, ó, teste.py. E aí aqui é a nossa área de trabalho. Aqui é o nossos diretórios com todos os nossos arquivos e os tipos de arquivos, tá? Porque eu posso inserir vários tipos de arquivos diferentes dentro de
de um programa no Python. No nosso caso, vamos trabalhar apenas com .py. E aqui é a nossa área de trabalho, ou seja, aqui é onde tudo acontece. É aqui que nós vamos desenvolver os nossos programas, é aqui que nós vamos estar realizando os nossos testes. Aqui dentro, observem que a princípio você olhando não tem nada. Por quê? Porque esse daqui é um editor de texto comum. E aqui agora é onde nós inserimos os nossos códigos. Mas antes de inserirmos os nossos primeiros códigos, nós temos que tomar cuidado com algumas coisas. Primeiro, o Python ele é case sensitive. O que é case sensitive? O case sensitive é que ele diferencia maiúscula de minúscula. Vários ambientes de desenvolvimento, eles não são case sensitive, ou seja, tanto faz escrever em maiúscula ou minúscula, ele é a mesma coisa. Ou seja, se eu escrevesse lá no outro ambiente teste para o nome de uma variável e lá embaixo eu escrevesse teste, o que iria acontecer? Para ele ia ser a mesma variável. Ou se eu escrevesse assim, ó, não importa. Para ele, no caso este e este, seria a mesma variável em outros ambientes. Já aqui no Python não. Aqui, para ele, são 3 variáveis diferentes. Por quê? Porque ele é case sensitive. Então ele diferencia maiúscula de minúscula. O ideal, no nosso caso, vamos usar todas as variáveis, vamos utilizar sempre em minúsculo. E os comandos também que nós vamos estar utilizando aí durante as aulas, alguns que eu vou estar mostrando para vocês, todos em minúsculos. Usaremos maiúsculos apenas em frases que serão apresentadas aí para o usuário, tá? Então nós não vamos, em hipótese alguma, aí, utilizar palavras maiúsculas aí durante o nosso desenvolvimento, com exceção de textos que serão apresentados para o usuário. Segunda regrinha, as aspas são muito importantes dentro do Python, porque quando eu abro uma aspa, se vocês observarem, observem, ele abriu e fechou aspas. Então, toda vez que eu for utilizar aspas, não apaguem, por exemplo, a outra que ele abriu. Por quê? Porque isso aqui, ó, vou escrever um texto aqui dentro. Observem que ele ficou numa cor diferente ali. Por quê? Quando eu tenho um texto entre aspas, significa que aquilo é uma string. E isso daqui, geralmente, ela pode ou ser armazenada uma string dentro da variável, ou então ela pode ser uma string de apresentação na tela do usuário, como por exemplo, entre com seu nome, ou então, entre com o valor do produto. Isso aqui seria uma frase. Aqui que eu falei que nós vamos, por exemplo, a ideia lá de entre com o seu nome, aí aqui sim, ó, entre com o seu nome, 2 pontos, por exemplo. Observem que aqui eu tive a maiúscula. Por quê? Porque isso aqui é o que vai aparecer para o usuário, que ele vai estar utilizando. Então, é uma frase, isso daqui não é variável, não é comando, não é nada, é uma frase que vai estar aparecendo. Obviamente, se eu rodar aqui vai dar erro, por quê? Porque isso aqui não é um comando para aparecer, só estou falando para vocês entenderem. Aspas é extremamente importante, se abriu, fecha, tá? Então, não podem esquecer isso aí. Outro recurso extremamente importante é parênteses. Toda vez que você abre, olha lá, ele abre e fecha parênteses. Qual a importância do parênteses geralmente aqui? Com o que você já conhece, que é aquelas regras matemáticas de parênteses, que é para a gente fazer a precedência de cálculo, dentro da programação, principalmente dentro do Python, dentro dos parênteses é onde geralmente vai se localizar o resultado ou então o que eu desejo fazer de uma função. Que o Python, não só o Python, mas todos os ambientes de desenvolvimento, é repleto de funções. E essas funções geralmente são escritas dentro de parênteses. A principal que nós vamos estar utilizando aí, por exemplo, eu tenho a função print. Observem, olha que legalzinho aqui, ó, do PyCharm, por isso que eu indiquei ele para vocês. Você começa a escrever, já aparece aqui embaixo, ó, um indicativo. Observe que ele ficou em azulzinho, que é para falar que é um comando.
Ó, ele abriu parênteses e fechou parênteses. E aqui o que eu quero fazer, ó, então eu posso colocar valores, né? Eu posso colocar arquivos, posso misturar, ou seja, o que eu posso fazer com ele. Então coloquei o comando print, que é para aparecer na tela do usuário um texto. Aí eu coloco lá, ó, print, abro parênteses, ó lá, ele abriu e fechou. E aí agora eu quero escrever, por exemplo, vamos começar pelo principal programa que todo programador aprende a fazer, geralmente é o primeiro, que é o Olá Mundo. Segundo, uma crença aí da galera de computação e desenvolvimento, quem não fizer esse programa como sendo o primeiro vai ter muito azar aí nos desenvolvimento daquele ambiente. E obviamente nós não queremos ter esse azar, então vai ser o nosso primeiro, vai ser o Olá Mundo. Então, abrir parênteses. Eu mencionei, eu quero escrever um texto. O texto obrigatoriamente tem que estar entre aspas. Então eu abro aspas, olha lá, ficou verdinho. E aí eu vou escrever o meu Olá Mundo. Ok? Então esse é o nosso primeiro programinha lá, bonitinho. Deixa eu apagar aqui em cima, né, para não dar erro na hora que nós tentarmos rodar. Então observem, aqui eu tenho uma função, que no meu caso aqui ele ficou um azulzinho, meio pro lado aí do roxinho. Ele abriu e fechou parênteses, abri aspas, fechou aspas, e aqui eu escrevi o texto, que no nosso caso, Olá Mundo em verdinho bonitinho. Por isso que eu falei que é interessante utilizarmos o Drácula, ele vai mudando cores. Cada cor representa uma coisa, que no caso, esta cor é para comando, esta cor aqui é para textos, né, que strings, e os amarelinhos aqui, na verdade, são os parênteses. E aí eu rodo o meu programinha. Como que eu faço para rodar um programinha depois de desenvolvido? Ou eu clico nesse cara aqui, observem que está lá Run, que é para ele rodar o programa. Ou se eu quiser no teclado, que é muito mais rápido, eu pressiono Ctrl Shift F10. E aí ele automaticamente abre a minha tela de console, desculpa, meu terminal aqui embaixo, e roda o programa. Então apareceu aqui, ó, o programa, o endereço onde ele rodou, bonitinho. Aqui é onde que se encontra o interpretador lá, né, no caso onde está o nosso arquivinho bonitinho. E o que apareceria lá pro usuário. Se fosse no celular, aparecia uma tela pretinha, bonitinha lá, somente escrito Olá Mundo, e já se encerrava o processo. Então esse aqui é o programa mais básico possível que existe. Uma outra coisa que é extremamente importante dentro do Python, e muitos programadores, principalmente no início, né, quem está estudando, e acredito que vocês terão esses problemas, que todo semestre eu tenho esses problemas com os alunos, né, que eles ficam, pô, professor, não está rodando, meu programa está igual ao do senhor, mas não está rodando. Que é o seguinte, o Python, ele é extremamente exigente com espaço. Por quê? Porque o espaço é o que nós chamamos de alinhamento, tá? Que seria a mesma coisa do que alinhamento, que é o seguinte, quando eu quero colocar, existe algumas condições que quando você coloca, aí eu quero falar que tudo isso está dentro daquela condição. Por exemplo, se acontecer tal coisa, faça tal coisa. Se não, faça tal coisa. Então esses comandinhos, eu tenho que falar que todas aquelas linhas estão dentro daquele comando. E aí o que acontece? Eu tenho que colocar os espaços. Eu vou colocar esse comandinho agora, mas não precisa se preocupar com ele por enquanto, tá? Então tem lá o comando if, que isso aqui é um comando, não é uma função. Então o comando, ele ficou lá laranjinha. Então eu coloco se, eu vou colocar qualquer coisa, tá? Se x for maior do que, vamos jogar um número qualquer, 10, então, que é aqui o então, no nosso caso aqui, aí eu vou dar o Enter. Observem, pessoal, que quando eu dei o Enter, ele não veio para cá, ele veio para cá. Por quê? Porque esses espaços aqui é para nós, desenvolvedores, identificarmos que tudo que eu escrever daqui para baixo nessa linha estará contido dentro da minha condição if, tá? Então observe, você coloca em cima e ele mostra certinho, ó. Então nós temos lá if expressão, que no nosso caso seria
a minha expressão, aquelas ideias lá de relacional, no caso x maior do que 10, e o 2 pontos, que eles chamam lá de switch, que o 2 pontos é para falar que nós lemos como então. Então, se tal coisa, então, e aí eu coloco lá embaixo, é o if e else nós veremos depois, tá? Não precisa se preocupar agora. E aí eu coloco aqui, ó, só para vocês entenderem aqui, vou colocar um print. Observe um outro detalhe, ó, eu escrevi lá, por exemplo, a letra P. Ele apareceu várias funções ou comandos que eu posso utilizar. Aí como ele apareceu vários, eu digito mais uma. Olha lá, opa, só tem 3 agora. Eu digitei mais um. Digamos que eu já digitei pli. Eu tenho tudo lá. Eu só preciso pressionar aqui no teclado o tab. Pressionei o tab, ó, ele já autocompleta para mim com o comando, abre e fecha parênteses tudo sozinho, então eu não preciso digitar todo o comando. Isso aqui se torna automático quando vocês conseguem desenvolver. Aí eu vou colocar aqui agora, ó, abro parênteses e vou escrever uma frase qualquer, x é maior que 10. Tá? Se for igual, ele não vai rodar. Por quê? Porque eu falei que o x obrigatoriamente tem que ser maior que 10 na minha condição lá em cima. Aí eu quero continuar meu programa, por exemplo. Se eu escrever aqui agora qualquer coisa, vai estar dentro da condição, mas eu não quero. Eu quero que ele fale assim, por exemplo, que o programa terminou, que ele saiu fora. Então eu tenho que voltar lá para a linha, só aperto o backspace no teclado, olha lá, ele voltou na mesma linha do if. Tudo que eu escrever agora daqui para baixo significa que eu estou agora fora do meu if. Ou seja, ele vai ser executado indiferente da acontecer lá em cima. Eu vou dar mais um espaço, que eu gosto de fazer assim para ficar mais visível. Vou colocar um outro print aqui, ó, e vou escrever a frase sair da condição. Vou escrever. Então, coloquei lá bonitinho. Agora eu vou rodar, ó. Ah, não, pera aí, mas eu tenho que colocar aqui em cima o valor de x. Quando eu quero atribuir um valor a uma variável, então eu escrevo o nome da variável, o sinalzinho de igual, que aqui em programação ele na verdade não é igual, e sim atribuição. Então x é atribuído a x o valor, e aí eu vou dar um valor qualquer aqui. Eu vou dar o valor, por exemplo, 15. Tá? Então agora x vale 15. E aí eu aperto Ctrl Shift F10, aí ele vai pegar, vai rodar lá, ó. Ele tá falando, ó, o programa lá tá rodando. Você vai querer? Então daí aqui, ó, Stop and Run, né, no meu caso, porque tava rodando a antiga ainda. Aí ele apareceu aqui o Olá Mundo, que estava aqui em cima. Agora aqui, ó, x é maior do que 10, apareceu, por quê? Porque eu falei que ele vale 15, e aqui ele saiu da condição, tal. Só para vocês observarem, eu vou pegar agora, eu vou colocar vou colocar um outro valor aqui, tá? Vou colocar aqui 8. E vou fazer a mesma coisa. Ctrl Shift F10, mandei rodar. Observem, Olá Mundo, saí da condição e não apareceu que x é maior do que 10. Por quê? Coloquei uma condição. Agora, só para vocês entenderem, se eu vou aqui aperto um tab, ele vai não coloquem assim, tá, pessoal? Com espaço até chegar lá. Vai dar certo? Vai. Porém, se eu deixar um espacinho, se eu coloco aqui, por exemplo, achando que está no mesmo rumo, ou eu coloco um a mais, pode dar erro, e geralmente vai dar erro. Observe que aqui já apareceu aqui, ó, tá? Então, o que que acontece? Olha lá, ó, coloquei no mesmo rumo, observem aqui, ficou o sinalzinho de tudo ok. Então, como é que eu faço para ter certeza que está lá dentro do meu if? Tab. Olha lá, ele automaticamente ele joga para o primeiro alinhamento que nós temos lá. Vou rodar agora. O que que vai acontecer? Vocês vão ver que não vai aparecer o sair da condição. Olha lá, só apareceu Olá Mundo. Por quê? Porque ele não saiu da condição. Ele está dentro da condição. Então, aperto o backspace, voltou para lá, rodo, observem que agora deu certo. Então, isto é o que eu mencionei de espaço, a importância do espaço na hora da programação. E é muito, mas muito comum os alunos, durante o processo de aprendizado, a hora que nós vamos trabalhar com condição aí, que será a partir de semana que vem, é muito comum vocês errarem isso daqui, aí vai rodando um programa, vai dando erro, ele não fala que o erro foi esse, simplesmente dá o erro e você fica lá até descobrir, tá? Então essas são as regrinhas básicas aí do desenvolvimento, maiúscula, minúscula
ele faz diferença. Aspas é importante porque geralmente é onde eu vou colocar o meu texto será apresentado para o usuário. Os parênteses geralmente é o que nós utilizamos aí dentro para definir o início e o término de uma função. E por último aí a ideia de espaços. Então essas daí são as ideias básicas do comandinho aí. Dentro disso daí, nós temos aí o que nós vimos no vídeo anterior, as variáveis. Como eu mencionei aqui, eu defini que x é uma variável e eu defini um valor para ela. Em alguns ambientes, obrigatoriamente eu vou ter um campo lá de variáveis, aí eu vou escrever lá var, que geralmente é assim em alguns ambientes. Ele vai estar lá escrito var, né, que vai ser lá, e aqui eu vou definir x do tipo integer, ou então no nosso caso do Python, eu vou colocar int. Observe lá que ele mudou lá, ó. Ele ficou lá de outra cor. Então nesse momento aqui eu falei que x é do tipo inteiro. Só que esse comando aqui não existe, tá? No nosso caso aqui o var, observa aqui que ele está dando erro. Ó, ele aparece um errinho, se você clicar aqui ele vai mostrar, ó, que não existe referência com esse nome aí. No nosso caso do Python, ele é tão fácil, mas tão fácil perto dos outros também, que você não precisa, você simplesmente define a variável. Que nem no meu caso lá embaixo, eu não só falei que x vale 8, automaticamente ele interpreta 8 é o quê? Ah, isso daqui é um número inteiro. Então automaticamente, internamente dentro do Python, ele já entendeu que aquele cara ali é um inteiro. Então ele já definiu que x é inteiro. Porém, isso não é muito interessante utilizar quando eu tenho um sistema mais complexo. Então como é que eu falo para ter certeza que o Python reconheceu esse número como inteiro e não como outro caractere? Geralmente ele pode conhecer como string, que pode dar erro. Então neste caso aqui eu coloco assim, ó, int, abro parênteses e fecho parênteses. Opa, nesse caso agora eu garanti, eu afirmei para o Python, ó, este número aqui é um inteiro. Então, neste caso agora, ele sabe que é um inteiro. Ou então aquele outro comando que vocês já viram lá, float. Aí aqui eu posso falar que 8.6, observe pessoal, não é vírgula, é ponto. Ponto 6, aí eu afirmei que isso daqui é um ponto flutuante. É assim que funciona. Quando o sisteminha é extremamente simples, igual a gente está fazendo aqui, não precisa colocar nada. Mas se ele for um pouquinho mais complexo, obviamente dentro da indústria, dentro do processo aí que vocês estiverem trabalhando dentro da empresa, vocês vão definir bonitinho durante as aulas, nós vamos ver isso com mais calma. Então aqui, como é que eu faço? Vamos retirar isso aqui, que isso aqui não nos importa agora no primeiro momento. Então como é que eu pego e faço aqui? Eu quero somar dois números, então eu posso fazer assim, ó, x é igual a 8, y é igual a 9, eu quero somar os dois, eu vou chamar dentro da variável z, é igual x mais y. E aqui embaixo eu quero que apareça somente o valor, então eu coloco lá print z, que eu chamei, z, fecho parênteses, Ctrl Shift F10, está lá embaixo. Então, que no nosso caso é 17. Ah, mas eu queria que aparecesse um textinho. A somatória é 17. Como é que eu faço? Muito simples, pessoal. Abro parênteses, que no nosso caso aqui ele não abriu, fechou, porque a gente já tinha lá um texto, tá? Mas abre, fecha parênteses, coloca aqui. A somatória é... Vou colocar 2 pontos, ficar mais bonitinho. Aí aqui, ó, eu coloco, depois do fechamento da aspas, coloco uma vírgula. Observe que ela ficou vermelhinha lá, que na verdade eu acho que é um laranjado, vermelho, não sei. Ele colocou lá. Aí agora eu coloco o nome da variável que eu quero que apareça ali. Que no nosso exemplo é o z. Observe, pessoal, aqui, ó, z é uma variável, zip é uma função e esse
frozen set é um comando. Então ele mostra que isso aqui significa isso. No nosso caso, é essa aqui mesmo que eu quero. Eu posso clicar em cima dela que ela já joga lá, tá? Se eu não tivesse feito isso. Aí o que acontece? Se eu rodar agora Ctrl Shift F10, olha lá embaixo, a somatória é 17. É assim que eu faço então para atribuir aí um valor a uma variável. E em momento algum eu precisei falar que ele é inteiro, por quê? Justamente pelo fato que é muito simplesinho, então a princípio agora no comecinho a gente não precisa se preocupar. Nos próximos exercícios nós vamos informar que ele é um inteiro. Neste caso aqui agora no primeiro momento, nesse vídeo, isso não é importante. Se eu quero multiplicar, ou fazer a subtração, igual nós vimos, é só mudar isso daqui, ó. Aí aqui eu vou apagar, tá pessoal, para não ficar dando as mensagens aí. Vamos escrever aqui. Subtração é, aí tá lá dizer Ctrl Shift F10, tá lá embaixo. A subtração é -1. Se eu quero a multiplicação, mesma coisa. Observe que aqui é asterístico, um único. Então nós temos lá que a multiplicação, meu teclado está com problema aqui no A e no W, tá? Então tá jogando um monte de A e um monte de W. Ctrl Shift F10, ele aparece lá, a multiplicação é 72. Eu poderia colocar a multiplicação de x por y é tal? Podemos, mas isso no primeiro vídeo agora não importa. Só para nós vermos aqui que a ideia é ver esse cara aqui, ó. Se eu quero fazer a divisão, beleza, tá lá, ó. Aí eu coloco aqui, a divisão é, Ctrl Shift F10, tá lá, ó. A divisão é 0,8 um monte. Eu posso definir a quantidade de casas decimais, tá? Eu quero 2 casas, 1 casa, 3 casas. Nós vamos ver isso aí com mais calma. Aí, beleza. Que esse aqui é os comandos que vocês já conhecem. Agora o comando de exponenciação, que eu mencionei. No nosso caso aqui é vezes vezes. Então eu estou falando que é 8 elevado à nona potência. Qual que é então aqui? Então vou colocar aqui a exponenciação. A exponenciação é, Ctrl Shift, tá lá embaixo, é aquele número gigante lá, 134.217.728. Este é 8 elevado à nona potência aí. Então ele vai mostrar pra gente ali bonitinho. Até aí, legal. O que nós temos que ver, que é interessante, é aqueles comandinhos novos que nós vimos lá. Eu vou fazer aqui um pouquinho diferente para vocês entenderem, que é aquele barra e o módulo, que é o resto. Então no nosso exemplo aqui, eu vou fazer um cálculo, tá? Um cálculo para x e um cálculo para y. Então eu estou falando, para ficar mais fácil, vou colocar 23 barra 3. Aí eu quero aqui, ó, aparecer o valor de x. Aí vamos colocar aqui, ó, só para ficar mais fácil. O valor de x é x. E não vou pegar y agora não. Então observem, o que é o barra? O barra, ele vai fazer a divisão, 23 dividido por 3, que vai dar 7 ponto alguma coisa. Esse ponto alguma coisa, ou seja, a parte flutuante, ele vai eliminar. Simplesmente não vai existir para ele. Então ele vai pegar somente a parte inteira, que o barra é divisão inteira. Então vamos rodar e observe que lá embaixo apareceu o valor de x é 7. Então quando eu desejo trabalhar com a parte inteira de um cálculo e a parte fracionária não me importa, esse é o comando. Aí você vai, mas quando que eu posso utilizar isso aí? Dentro de uma indústria, cara, tem um mundo de opções. Exemplo, digamos que eu tenho lá uma determinada quantidade de cartonado para fazer as caixas lá de um determinado produto que nós trabalhamos lá. E aí eu sei que para cada metro eu consigo fazer tantas caixas. Então eu coloco lá, ó, eu tenho 23 metros e eu consigo fazer 3 caixas por metro. Então quantas caixas eu consigo fazer? Aí nós vamos lá e fazemos todos os cálculos, que nem no caso aqui, ele vai pegar, se eu tenho 23 metros,
Aí eu vou dividir pela quantidade de metros, no caso aqui de metros que eu preciso para fazer uma única caixa, no nosso caso de cartonagem, não a quantidade que eu faço por metro nesse exemplo. Então aqui eu tenho 23 metros, eu preciso de 3 metros para cada caixa. Quantas caixas eu consigo? Eu não consigo fazer 7 ponto alguma coisa. Eu não vou começar uma caixa pela metade e largar ela lá, isso é prejuízo. Então o que eu faço? Ó, com o que eu tenho de cartonagem aqui dentro da nossa empresa, eu consigo produzir 7 caixas disso daí. Tá? Então esta é a ideia aí da divisão inteira, que só me importa a parte inteira. Já vamos pegar agora aqui o nosso y, ó, 23 porcentagem 3. O que é o porcentagem? O porcentagem nada mais é do que o resto da divisão, ou seja, o que sobra. Então aqui eu vou colocar aqui, então, opa, Z não, é y. Então aqui eu vou colocar y e aqui eu vou colocar y. Então nós temos lá a nossa divisão lá. Então eu pego 23 dividido por 3, eu vou ver qual que é o número mais perto e aí o que vai me sobrar, que é o mesmo exemplo do anterior. Ah, eu preciso saber aqui, ó, vamos colocar um texto aqui para ficar mais bonitinho com o nosso exemplo. Então aqui seria assim, ó, posso produzir, aí aqui eu vou colocar, ó, me sobra de material em estoque. Olha lá, então aqui observem, nesse nosso exemplo, olha só a importância desses dois comandos aí. No cálculo de cima é a quantidade de caixas que eu consigo produzir. No cálculo de baixo é o que vai me sobrar de material no estoque. Obviamente que as frases foram bem simplesinhas para a gente não aprofundar um pouquinho, mas se eu rodar agora, observem, posso produzir 7 caixas, me sobra de material em estoque 2 metros. Se eu quiser melhorar, eu posso fazer assim, ó, vírgula, abro parênteses novamente, opa, caixas. Posso produzir, vou tirar daí no caso aqui, né, já que nós estamos, posso produzir 7 caixas, me sobra de material em estoque, então vamos remover aqui, vírgula, abro parênteses, metros de cartonagem. E aí agora eu rodo, olha lá que bonitinho. Posso produzir 7 caixas, me sobra de material em estoque 2 metros de cartonagem. Observem a importância dos dois comandinhos extremamente simples dentro de uma indústria, não importa do que. Aqui eu peguei uma ideia aí, obviamente, lá do setor de embalagem de uma indústria, um exemplo bem simplesinho. Porém, isso aqui poderia ser muito mais complexo. Eu quero saber lá quantos que eu posso produzir lá de um determinado... Ó, eu tenho X frangos, então, desses X frangos, quantas moelas eu posso produzir? Eu não sei. Sei lá, vocês podem utilizar aí da forma que vocês quiserem, mas vocês viram aqui a importância desses dois comandos. Barra, barra, só me retorna a parte inteira. Percentual, em vez de fazer aquele cálculo de porcentagem que vocês estão acostumados em matemática, dentro do Python, isso em outros ambientes não quer dizer que seja, tá? Mas no Python, especificamente, é o resto da divisão, ou seja, o que sobrou da divisão. Então, 3 vezes 7, 21 para 23, 2. Eu poderia fazer esse cálculo aqui em cima. Então eu tenho isso aqui, ó, 23 e tal. Opa, eu sei que o resultado é 7. Então eu posso pegar aqui, ó, y igual aí eu posso colocar aqui o valor que eu tenho vezes 3 vezes o cara. Então aí vai me dar lá o resultado 2. Neste exemplo é muito mais rápido, muito mais simples. Então essa é a diferença aí do nosso barra barra e porcentagem. Acredita aí que não tem dúvida, qualquer dúvida desse conceito aí, vocês vão entrar aí dentro lá do nosso canalzinho lá do WhatsApp, que eu vou estar lá para retirar toda e qualquer dúvida que vocês tiverem. Vamos melhorar um pouco agora a ideia de variáveis. Eu posso pegar aqui, ó, e definir o nome, ao invés de usar x, y e z, igual vocês são acostumados em matemática. Na computação é diferente, eu posso dar um nome. Então aqui eu posso chamar, por exemplo, de
caixas, underline, produzir. Ou então eu posso melhorar ainda, ó, quantidade máxima, vou abreviar, tá? Quantidade máxima, caixas, produzir. Olha lá, então eu coloquei a variável, a quantidade, underline, max, underline, caixas, underline, produzir. Então isso aqui é um nome permitido, um nome válido para uma variável. E aqui eu produzi. Aqui embaixo eu vou chamar de sobra, underline, material. Então eu coloquei aqui o meu nome da minha variável lá bonitinho. E agora aqui é só eu trocar, ó, aonde está x, eu vou lá. Ó, observe que legal outra coisa aqui agora do Python. Eu vou colocar, ó, QTD, ó lá, já apareceu. O que que eu faço? Ou eu aperto o Tab ou dou Enter. Geralmente eu aperto o Enter, que é muito mais rápido. Ó lá, ó. Ele já colocou para mim, eu não preciso escrever tudo aquele cara lá. E aqui embaixo é a mesma coisa, ó, coloco lá, ó, só, observe, ele apareceu uma função, sorted, e apareceu a nossa variável sobra. Opa, eu quero esse cara. Dou Enter. Pronto, olha que molezinha. Aí eu peço para rodar ele lá. Ele rodou, apareceu lá embaixo. Ele deu um erro, pessoal, porque eu defini aqui, ó, um cálculo, tá? E como sendo que não existe esse cálculo, ele pegou e deu um erro. Então, dentro da programação aqui, quando vocês colocam, ele vai dar um erro. Foi até interessante ter dado esse erro, que daí é bom que vocês já visualizam. Observe, ele vai aparecer o erro, ó, um erro na linha 4, que eu apaguei aqui. Qual erro? Daí ele mostrou aqui uma forma. Ele falou assim, ó, o nome x não está definido, ou seja, não existe a variável x. E ele deu um erro falando que não existe a variável x, tá? Agora eu removi aqui, vou rodar Ctrl Shift F10. Espera aí, tem que clicar aqui em cima, tá? Senão não roda. E tá lá embaixo, posso produzir 7 caixas, me sobra de material em estoque 2 metros de cartonagem. Ah, não, eu não tenho 23, eu tenho na verdade 80, vamos jogar um número, 84 metros, tá? Então, quanto que vai me dar de material? Vai ter alguma sobra, não vai ter? O que vai acontecer? Opa, tá lá, ó, posso produzir 28 caixas, me sobra de material em estoque 0 metros. Coincidentemente, eu nem tinha pensado, coincidentemente, 84 metros produz exatamente 28 caixas e não sobra nada, que é isso mesmo. 3 vezes 28 é isso mesmo, 84, correto. Tá? Coincidentemente. Então eu vou colocar aqui para ficar mais legalzinho para a gente ver. Então eu vou colocar aqui 85, tá? Então ele vai aparecer lá que sobra 1. Olha lá embaixo, eu posso produzir 28 caixas, me sobra material em estoque 1 metro de cartonagem. Ah, mas e como é que tem como eu fazer, por exemplo, lá embaixo mostrar quantos metros faltam, por exemplo, para mim produzir mais uma caixa? Aí isso daí também é bem fácil. Ou eu posso utilizar uma condição para fazer esse cálculo, ou então no nosso caso aqui, como é extremamente simplesinho aqui, eu posso vamos sem utilizar a condição, tá, pessoal? Que no caso aqui ele pode dar um pequenininho, mas então eu coloco aqui, ó, falta underline próxima underline caixa. Aí eu coloco então dessa forma aqui. É igual ao que? Qual cálculo matemático eu faço isso? É só eu pegar quantos metros eu utilizo para fazer uma caixa? 3 metros. Quantos que eu tenho de material ainda em estoque? É o meu comando, ó lá, ó, sobra material. Só isso. Aí agora aqui, ó, aí eu coloco lá print, necessito de mais. Aí nós colocamos aqui, ó, vou colocar, ó, vírgula, falta, vírgula, abro parênteses, aspas novamente, falta metros de cartonagem para produzir, produzir todo, vamos chamar assim, todo o material em estoque, por exemplo.
Por que isso aqui é interessante? Digamos, pessoal, que eu quero fazer uma produção, eu preciso limpar o meu estoque lá. Digamos que é um produto perecível, qualquer coisa assim. Então, antes de produzir, eu vou lá, pego o que eu tenho no estoque, jogo no sistema, o sistema fala, ó, eu posso produzir isso, vai me sobrar tanto e vai me faltar tanto. Aí eu posso, opa, então peraí, então eu vou adquirir essa sobra, ou eu vou ver se eu tenho alguma outra filial essa quantidade e jogo aqui dentro do nosso sisteminha aqui para produzir e limpar lá o nosso depósito lá. Como vocês já sabem, estoque no depósito, não importa se é insumo ou se é o produto final, cada dia que ele fica ou cada instante que ele fica me gera um custo de armazenagem, que isso aí já é de conhecimento de vocês. Observe aqui, se eu rodar ele aqui agora, tá certo? Ele tá lá, ó. Posso produzir 28 caixas, me sobra material em estoque 1 metro de cartonagem, necessito de 2 metros de cartonagem para produzir todo o material em estoque. Olha que legal. Aqui tem um pequeno erro, pessoal, que eu falei, vai dar um errinho, mas é o seguinte, ó, se eu coloco aqui, ó, por exemplo, 84, observem que eu vou produzir 100%, então ele vai dar um errinho, ó, por isso que eu falei, necessito de mais 3 metros para acabar o estoque. Não, você não precisa de 3 metros, nós já temos esse 100% da produção, tá? Então, neste caso, pessoal, aqui, obviamente que vocês não vão fazer isso, principalmente nessa primeira prova, só para vocês verem como nós resolvemos aquela ideia lá do espaçamento. Então, aqui eu coloco o comando, ó, se, ó que legal, se sobra material for, no caso aqui, diferente, ó lá, ó, diferente de 0, então, o que eu faço? Ele vai mostrar isso aqui. Se não, ó que legal, eu coloco aqui, ó, se não é esse cara aqui, tá? Else. Se não, aí eu vou escrever aqui, ó, print, usamos 100% do insumo na produção. Esse comando if e tal, não se preocupe no momento agora, tá? Que não vai entrar nessa prova, isso é o que nós vamos estudar futuramente. Só para vocês verem a importância aqui, ó, do espaço e para vocês verem aqui o comando if e else aqui, só para nós vermos. Agora, ó que legal, se eu rodar aqui, ó lá, ó, posso produzir 28 caixas, me sobra material em estoque 0 metro de cartonagem, usamos 100% do insumo na produção. Olha que legalzinho. Agora aqui em cima, eu mudo aqui para 85. 85, agora eu rodo aqui, ó. Posso produzir 28 caixas, me sobra de material em estoque 1 metro de cartonagem, necessito de mais 2 metros de cartonagem para produzir. Pessoal, vocês viram como que com meia dúzia aqui, ó, de linhas, né, no nosso exemplo, ó, 3, 5, 7, 9 linhas, menos de 10 linhas, já temos um sisteminha que vocês podem desenvolver no celular de vocês e usar lá no chão de fábrica. Simples, fácil e rápido. Vocês não precisam usar uma calculadora ou ficar anotando ou fazendo cálculo mentalmente. Para e pensa. Digamos que vocês façam esse cálculo mentalmente e aí você vai lá e fala o número errado. Digamos que aqui nós estamos trabalhando com tonelada em vez de metros aqui, bem simplesinhos. Aí você, ó, nós precisamos de mais 2 toneladas. Aí o chefe lá, né, para fazer esse romaneio aí, fazer essa mudança de estoque, entra em contato com a sua filial. Digamos, no nosso caso aqui, ela vai estar lá em Lucas, né, mais ou menos aí 300 quilômetros daqui. Ele vai trazer essas 2 toneladas de lá para cá. Aí chega aqui, a hora que descarrega, manda produzir, aí sobrou 1 tonelada, ou então faltou algumas toneladas. E aí o cara fala, ué, peixe, pô, mas e aí? Você fez o cálculo aqui? Rapaz, eu troquei aqui um número. Com aplicativo no seu celular, não tem como errar. Não tem, impossível, pessoal. Este cálculo aqui que nós acabamos de fazer, nunca vai errar. Nunca. Se você inserir os dados corretos, nunca. Mas aqui eu vou ter que entrar e mudar esses valorzinhos igual tá aqui, vou ter que fazer manualmente? Não. No primeiro momento aqui agora eu estou colocando constante, só que nos próximos conteúdos nós vamos trabalhar com variável, ou seja, vai aparecer assim, entre a quantidade de metros em estoque, você vai colocar lá, aí vai aparecer a segunda mensagem, qual a quantidade de metros para a produção de uma caixa? Aí você vai colocar lá 3, porque eu posso ter mais de um modelo de caixa. Eu posso ter, que no nosso caso, nós temos uma que usa 3 metros, mas eu posso ter uma outra lá que utiliza 50 centímetros. Eu posso ter uma outra lá que utiliza 1,2 metros. Então ele vai perguntar. E aí o sistema já vai aparecer, ó, para produzir essa caixa, nós precisamos de tanto, ou seja,
bonitinho, simples. Pessoal, desenvolvimento é muito, mas muito importante na área de vocês. Dentro de uma indústria vai facilitar demais a vida de vocês, vai ser o diferencial que vocês vão ter de mercado, porque para e pensa, eu dono de indústria contrato lá um engenheiro para ele ser o chefe lá do chão de fábrica, lá do setor de produção. Aí ele tá lá bonitinho, aí eu tenho o meu sistema que já roda dentro da empresa, porém tem algumas coisas que o sistema lá da empresa, o SI que eu comprei lá, que eu paguei milhões, só que ele não faz esse tipo de cálculo, então você tem que ir lá na máquina, que ele não tem esse acesso remoto para fazer isso. Então você tem que ir lá na máquina fazer, vir aqui no estoque e falar, pessoal, ó, tá aqui a planilha que vocês têm que fazer. Então vocês mesmos podem desenvolver esse sisteminha, extremamente simples, rodar. Aí a empresa, pô, esse cara aí tem um diferencial, meu patrão, ó, ele tá facilitando a vida do funcionário, porque às vezes você faz isso aqui pro teu encarregado, fala assim, ó, eu quero que você utilize esse programinha aqui, esse aplicativinho que eu fiz, para fazer esse cálculo, para facilitar aqui a sua vida, a minha vida e obviamente ter uma rentabilidade maior para a empresa, tá? Isto é o que nós chamamos de diferencial de mercado. Se vocês querem só fazer cálculo manual, só ficar olhando, mandando, beleza, só é mais um engenheiro no mercado, só mais um, que todo semestre aí tem milhares no mercado. Então, diferencial tá aqui. Acabamos de apresentar um para você, o Nemat acabou de apresentar um diferencial enorme, simples, rápido e fácil. Isso daqui então é o que nós vimos aí para se trabalhar. Então, variáveis, eu posso fazer a somatória de variáveis, nós vimos lá x, y, então eu poderia utilizar, no lugar do 3 aqui, eu poderia ter uma variável menos outra variável, ou vezes, ou divisão, não importa, tá? Nos próximos vídeos, nós vamos estar vendo isso daí com mais calma. Nós vamos trabalhar também com strings, que ele trabalha de um jeito um pouquinho diferente, e também nós vamos trabalhar aí com análises lógicas aí, que é o tal do booleano que eu mencionei para vocês nos vídeos anteriores, que nós utilizamos muito também, tabela verdade aí, mas isso daí vai ser mais para frente. Pessoal, qualquer dúvida, grupo do WhatsApp, e-mail, se quiserem podem me ligar. Fiquem com Deus e paramos por aí. Tchau!